Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do Fala Nutri Podcast, onde a gente vai estar falando sobre a obesidade. Para quem não me conhece, o meu nome é Alexandra e hoje eu estou aqui juntamente com o meu colega Hugo para juntos entrevistarmos a digníssima Denise Pérez. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei aí para ajudar a gente, tá bom? Sem mais delongas, Denise, que prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Adorei. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Devo dizer que a gente está extremamente lisonjeados de ter você aqui com a gente hoje. Gente, que é isso. E para dar abertura a esse lindo episódio, fala um pouquinho pra gente sobre você e para quem está de casa aí também assistindo, que ainda não te conhece. Meu nome é Denise, eu sou nutricionista, tenho 17 anos de formada, tenho mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados pelo UFMG, sou docente universitária, atuo em 2 universidades hoje, Uni e UniBH, UniBH e Una, né? Tenho consultório próprio e sou produtora de conteúdo na internet. Pouca coisa, né, Denise? Pouca coisa. Coisa simples assim, tá, entendo bem. Então, e pra gente iniciar logo diretamente essa conversa, a gente entrou nesse assunto, que é um assunto muito importante, justamente sobre a obesidade e tal. Então, tipo assim, dá uma introduçãozinha pra gente sobre o que é a obesidade, sobre todo esse problema que a gente tem vivendo atualmente na obesidade no Brasil e no mundo até. A obesidade agora está se tornando já uma epidemia global, segundo a OMS. Fala um pouquinho pra gente, então, sobre esse assunto que você entende tanto. Então, a obesidade, ela é considerada doença há alguns anos, se eu não me engano, é desde 2014. É uma doença multifatorial, de ordem genética, comportamental, ambiental, né? Todos esses fatores importam. E a gente tem uma perspectiva, assim, que no ano, se eu não me engano, que é no ano de 2030 ou 2035, todos os países no mundo serão afetados pela obesidade, né? Acho que saiu, se eu não me engano, saiu esse mapa da obesidade ano passado, ou foi no início desse ano, que agora, já no final do ano, eu já não sei o que é ano passado, o que é esse ano. Acho que foi 2024 mesmo. E nesse mapa, eles classificavam que todos os países vão ter, né, a obesidade como um problema de saúde pública. E a gente não saiu muito fora disso. Nós somos um dos principais países que enfrenta a obesidade hoje no mundo, né? Então, a gente tem um campeão, que é os Estados Unidos. Eu não lembro em qual classificação a gente estava, se era terceiro ou quinto, assim. Mas a gente é um dos principais países aí que tem a obesidade como problema. E a obesidade, por ser uma doença multifatorial, por a gente ter inúmeras questões, ela é muito difícil de ser tratada. Né? Então, não é uma doença simples, né? Não é, você vai tomar um medicamento para todo sempre e isso vai se resolver. A gente vê que não é medicação que resolve e que a gente tem que ter uma mudança de todas essas áreas da vida. Então, é um problema de saúde pública grave, é uma doença que está envolta também com outras doenças. Então, a obesidade, ela é um fator de risco para inúmeras doenças. Não existe um obeso saudável. A gente já sabe disso, então o paciente, né, que ele tenha um IMC aí a partir de 30, ele não pode ser considerado um paciente saudável. Ele provavelmente já terá, né, perda de alguns quesitos, principalmente de funções do corpo já deterioradas, com alguma questão. E a gente tá, acho que, numa luta, desde que saiu essa classificação como doença mesmo, de tentar entender, explorar e melhorar, né, para tentar combater da melhor forma possível. Eu vi que você falou um pouquinho da questão do IMC. O IMC, ele hoje em dia, ele é utilizado, o único recurso que se utiliza dentro de um consultório para poder dizer que uma pessoa está de fato obesa, ou existem outros fatores que devem ser analisados para diagnosticar alguém com obesidade? Então, esse ano saiu uma classificação nova de obesidade. Porque o que a gente tinha até então, né? Então, o que é um indivíduo obeso, tá? Na prática, o indivíduo obeso é aquele que tem um índice de massa corpórea, que é o IMC, a sigla que a gente tanto usa, acima de 30. Esse índice de massa corpórea, ele é uma medida relativa entre o peso da pessoa e a estatura da pessoa. Isso vai variar de acordo com a idade, de acordo com o sexo,
Então, não vai ser o mesmo IMC para todo mundo. Para homens é uma coisa, para mulheres é outra, para indivíduos, para criança é um IMC, para adolescentes é outro, para idosos é outro. Então, mas ela é uma medida fixa, é peso, altura, né? Então, a gente tem índices de IMC, se eu não me engano, até 18,5 desnutrição, de 18,5 a 24,9, mais ou menos, geral, pensando em adultos, né? A gente tem eutrofia de 24,9 até 29,9 sobrepeso e acima de 30 obesidade. E acima de 35 obesidade mórbida. Então, a gente tem esse parâmetro fixo. Então, o que a gente pensava era o seguinte. O indivíduo que ele tem um peso XYZ por uma altura XYZ, se ele tiver nesse índice acima de 30, né, ele será obeso, ponto. Agora, o que a nova classificação propõe, de uma forma bem simples e didática, é que, mesmo tendo um IMC abaixo de 30 e alterações clínicas, ou seja, esse indivíduo já tem uma resistência à insulina, ele já apresenta níveis de glicose alterados, fatores para dislipidemia, como aumento de triglicéridos, colesterol, etc., ele já pode ser classificado como obesidade pré-clínica. Nossa, que legal. Acima de 30, então não é só o IMC, né? Então é o IMC mais dados os parâmetros clínicos. Então, acima de 30, esse indivíduo, ele é classificado obeso, embora não tenha nenhum marcador bioquímico, tá? Então, assim, é muito interessante porque a gente tem visto revisões de classificações e revisões de conceitos. Da mesma forma que a gente viu agora que mudou a classificação para a pressão arterial. Então, da mesma forma que mudou para a obesidade, mudou de hipertensão arterial. O que a gente vê, assim, o que eu vejo já, né, nesses longos anos aí trabalhando nessa área, é que a gente tem um esforço, sim, da sociedade brasileira, né, da OMS, etc., para tentar diagnosticar, classificar, fazer o que eles podem, né, enquanto instituições. Mas a gente não vê ações efetivas de saúde pública para que isso mude. Então, é uma questão, assim, nossa, né, o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Mas a obesidade, ela pode ser classificada hoje também nessa classificação nova de pré-clínica e clínica, que não é só o IMC. Então, às vezes você está acima do seu peso, você não tem, né, uma obesidade clássica de IMC, mas você tem alterações bioquímicas e aí você pode ser considerado um obeso pré-clínico. E isso é algo extremamente importante de ser discutido, porque eu acho que hoje em dia as pessoas, elas se prendem muito ao peso na balança. E elas acham que é só aquilo ali que determina se ela está ou não obesa e até mesmo acima do peso. Só que tem outros marcadores, então isso é muito interessante. Do magro saudável, lembra? Ia falar agora, é o mesmo pensamento do magro saudável. As pessoas falam, não sei o que, tô magro, não sei o que, aí você olha, tipo, tá colesterol alto, glicose, alterado, lá. É o mesmo pensamento. E é um pensamento que muita gente tem hoje em dia e que tá afetando muito a população, e aí por conta disso, que muita gente hoje em dia tá tendo, tipo assim, casos de obesidade, muitos países, no caso, estão tendo casos de obesidade por aí, casos não só de obesidade, mas de vários outros problemas também. E com relação à obesidade também, você citou a questão do magro saudável, e lembrei de outro caso, mas melhor eu explicar um pouquinho mais depois, porque vou prolongar demais esse assunto. Mas você estava falando sobre esses novos parâmetros, e no caso desses novos parâmetros, eu estava aqui pensando, você acha que com essa novidade, isso causa um aumento ou uma diminuição dos números? Aumento. De obesidade no mundo? Aumento, total. Porque aí você aumentou a sua faixa, né? Ah, sim. Entendeu? Porque aí antes era só 30 pra cima. Agora não. Agora é 25 agora pra cima. Agora é 25 pra cima. Realmente. Aí causa um aumento muito grande. E o que você acha que tem causado? Que até essa questão da questão da OMS declarar como uma epidemia global, o que você acha que tem causado esse aumento de número de obesidades em jovens e adultos, assim? A gente tá fazendo um podcast de obesidade. Então, assim, o que eu acho pouco importa.
Mas o que a ciência mostra pra gente, né? O que os dados mostram? A gente tem inúmeros estudos. Acho que assim, de verdade, desde que a gente teve esse shift de mudança da década de 80 para a década de 90, onde as pessoas deixaram de ser desnutridas para serem obesas, virou um foco de estudo, tá? Então, se você olhar, por exemplo, se você fizer uma busca, tá? PubMed, que é o nosso, né, a nossa maior fonte ali de pesquisa, de artigos científicos. Se você fizer uma busca de obesidade, jogar lá e olhar o range de publicações, o tempo de publicações, você vê que cresce muito de forma exacerbada a partir da década de 90 e um pico acelerado de publicações a partir de 2000. Uma coisa fora do normal. Por que isso acontece? Porque aumenta muito a incidência da doença e aumenta também muito o número de pessoas que começam a estudar para aquilo, porque a gente tem que resolver. Não é só uma coisa de, é uma teoria da conspiração, tem que resolver isso. Então, o que esses estudos mostram pra gente? A gente tem estudo que mostra que, embora seja, né, uma doença genética, uma doença ambiental, comportamental, né, tem todo uma questão, uma doença psicológica também, né, tem um fator psicológico importante. A forma que a gente se alimenta importa demais, tá? Então, a gente vê que, por exemplo, tem estudos que mostram que o metabolismo ao longo da vida, ele não se altera tanto quanto a gente imaginava. Então, você tem um pico de metabolismo ali até você fazer por volta de 18, 20 anos. Dos 20 anos até os 60, esse metabolismo meio que estabiliza. E a partir dos 60, realmente cai um pouco. Por que a gente achava? Será que essas variações hormonais que a gente tá tendo, né? A gente tá se expondo mais a fator cancerígeno. Será que isso poderia estar baixando o nosso metabolismo? E aí a gente tá gastando muito pouco e tá comendo demais? Não é só que a gente tem um padrão comportamental mais sedentário, sim. Mas o nosso metabolismo não alterou. Nosso metabolismo basal. Aí vamos pro padrão de comportamento nosso. A gente tá muito mais sedentário, ponto. Muito mais sedentário, tá? Aí eles fazem um estudo epidemiológico, olhando quanto de energia a gente tá gastando fora a nossa taxa metabólica basal. Esse estudo saiu esse ano. Aí mostra que o fator atividade física, ele não impacta tanto no peso. Que é o que a gente vence, né? Eu explico pra vocês em sala de aula, né? Que a gente acha que você tá lá 1 hora na esteira, cara, que difícil, não sei o quê. Tipo, vou gastar aqui 1000 calorias. Mentira, você não gastou 300. E isso é uma coisa que muita gente entende justamente o oposto. Acho tipo assim, pra eu perder peso, pra eu evitar a obesidade, eu preciso treinar, fazer academia e tal. Quando, na verdade, o ponto é bem mais profundo do que isso. Exatamente. Então, aí vai para um segundo ponto. Então, o nosso metabolismo basal, o que a gente gasta pra dormir, não alterou. O quanto a gente gasta para se movimentar, se locomover, para trabalhar, alterou. Mas talvez isso não impacte tanto, não é significativo. Beleza. Quando a gente vai para os alimentos, para a alimentação, aí a história já é diferente, tá? E aí a gente tem 2 vertentes na alimentação. Alimentos industrializados, né, ou cada um vai chamar de uma forma, né? Mas alimentos industrializados ou ultraprocessados, eles são mais calóricos? Sim. Ponto. Tá? Aí você fala, caralho, né, tipo... complicadíssimo. Então, os alimentos industrializados ou ultraprocessados, eles têm mais caloria. E aí vem um estudo da semana passada, que acabou de sair, que tá, tipo, saiu no forno, tá quente ainda, que mostra que mesmo numa alimentação normocalórica, as pessoas engordam mais quando comem alimentos ultraprocessados. A gente não sabe o mecanismo disso. Mas elas ganham até 1 quilo a mais de gordura. Então, você vai fazer uma alimentação completamente natural. De, vamos supor, tá? 2.000 calorias. A Alexandra vai fazer uma alimentação de 2.000 calorias, mas com ultraprocessados. A Alexandra vai engordar. Você não. Entendi. Entendeu? Então, não é só a caloria que importa. Isso faz a gente repensar muito no que a gente sempre pensa, tipo, numa Coca Zero. É sempre aquela questão, não quero engordar, então devo evitar calorias. Devo evitar calorias. Caloria é isso, caloria é aquilo. A gente já tem estudos pequenos, tá? A gente tem estudos pequenos e estudos em animais que mostram que indivíduos que consomem ultraprocessados,
eles têm uma inflamação de tecido adiposo importantíssima, tá? Isso já é claro pra gente. Só que em humanos isso não é muito bem definido. Então, por que tá engordando mais? Isso tem que entender. É uma questão de estudar. As pessoas hoje em dia, elas tendem a superestimar algumas coisas e subestimar outras. E é sempre assim, ó, é clássico. Você superestima o que você gasta e você subestima o que você come. Exatamente. Todo mundo, gente, não tem um ser humano na face da Terra que não faça isso. Então você acha que você comeu pouco, mas você comeu pra caramba. E quando você acha que você gastou demais, você não gastou nada. Inclusive, pegando essa mesma linha de raciocínio na questão do exercício físico, que até a gente já falou lá atrás, tem pessoas que têm na mente que, se elas treinam, elas podem comer de tudo eu treino que não pra engorda. comer. Eu falo, não, coitado. Não, meu bem, você tem que treinar muito, você não tá entendendo. Você é tipo um fisiculturista? Eu nem entro nesse assunto, porque eu tenho uma dieta calórica altíssima e eu já fui a pessoa que achava que mas seu perfil metabólico também deve ser outro, né? Não, eu sou maratonista. Então, tipo assim, aí já entra aquela questão da dieta maratonista. Você pode não, comer. Mas eu era a pessoa que achava, tipo assim, que eu precisava de muita caloria, que eu precisava de muita proteína, que eu precisava de muito daquilo. Eu era a pessoa quando depois você viu que não era que chegava ao ponto de eu tomar por dia uma caixa de 1 litro de leite. Meu Deus. Pra conquistar aquele tanto de proteína, porque eu achava, não, porque meu corpo precisa. Depois, quando eu fui estudar sobre as calorias, sobre as proteínas, sobre tudo, nossa, tipo assim, eu vi, você era tipo o Michael Phelps. Nossa. Aí você abaixou. Eu abaixei. Eu já cheguei a brigar com pessoas próximas a mim, porque chegava pra mim, gente, eu sendo estudante de nutrição, chegava pra mim e falava assim aqui, eu posso comer o que eu quiser, eu treino. Você não tem noção, eu não vou engordar. Eu não vou engordar porque eu treino. E não é bem assim. As pessoas, elas subestimam demais as coisas. Sim. E em relação... Só um parênteses. Vocês já repararam quando o restaurante, no cardápio, informa as calorias? O susto que é? Eu odeio quando isso acontece. É maravilhoso. Cara. Eu acho maravilhoso. Nossa, aquilo me deixa paranoico. Te deixa, tem dois lados. Paranoico. É isso. Existe o lado paranoico. Tudo na vida existe dois lados. É maravilhoso pra galera olhar e falar, pô, tipo, não vou comer, vou pensar 2 vezes. Mas também estimula que pessoas que têm uma tendênciazinha a ficar crazy com dieta, fiquem mais. Só que eu acho que nessa pegada, eu acho que a gente tem que ser honesto, sabe? As pessoas, elas têm que saber o que elas estão comendo e tem que ser uma opção, entende? Então, é muito mais interessante didaticamente e talvez pedagogicamente, que a população saiba o que ela está consumindo, que é a mesma coisa da rotulagem agora, né? Então, excesso de gordura, excesso de sódio, excesso de caloria, sei lá, né? Que não é minha área, mas tá lá. Quantas pessoas foram impactadas por essa mudança de rótulo e que a gente não imaginava que seria? Então, assim, por quê? A gente tem que ter consciência. Não tô falando para não comer, mas que você coma sabendo o que tem ali, né? Então, eu acho que é honesto, sabe? Tudo bem que você até perde, nossa, queria pedir essa batata aqui, mas isso aqui tem 2.000 calorias. Aí você começa a ficar... Entendeu? Mas é importante, sim, que todo mundo saiba o que tá acontecendo, né? Sim, é a mesma questão dos rótulos. Verdade. Então... de verdade, olha que assim, né, tem muito tempo de profissão. Quando eu olho pra um cardápio desse, eu não acredito. Eu falo, não, mentira que tem isso tudo, sabe? Eu truco. Nossa, eu nem sabia, tipo, meu Deus. Eu achava que todo tipo de salada era tipo assim, não, que isso, salada, né? É light. Nossa. Vai no molho Caesar. Depois que eu fui ver, quando você vai colocando molhos. Queijo. Não, queijo não tem problema. Não, porque assim, eu como ovo cozido, eu sou saudável. Queijo tem proteína, você vai ver a quantidade de calorias que tem no ovo. Nossa, gente, mesmo. Pelo amor de Deus. Desculpa, Alexandra, te cortei. Não, tudo bem, tranquilo. E em relação a essa nova rotulagem, eu acho muito interessante as pessoas, elas puxarem mais essa questão de ter a informação calórica e de ter ali a composição daquele alimento. Porque, às vezes, uma pessoa que não tem o conhecimento de pegar uma tabela nutricional, pegar ali os ingredientes e analisar por conta própria, ela não consegue ali no momento ver se aquele alimento vai ser ou não interessante pra ela. E talvez se ela, né, ter ali naquela rotulagem, que nem ela saber interpretar um rótulo, né? Isso é interessantíssimo. Mas aí tem o outro lado da moeda. Talvez as pessoas que são mais, têm mais neura em relação à caloria, fiquem mais... Mas é aquele negócio, né, gente? Perdas
E vantagens. Eu acho que é uma perda ínfima dentro da vantagem que a gente tem das pessoas olharem. E muitas vezes não vai ser um fator limitante. Tem gente que vai comer independente da caloria que tem ali, né? Isso então, é verdade. Eu acho que quanto mais honesto, quanto mais verdadeiro ser, né, mais claro ser, melhor pro paciente, para a população em geral. Isso é verdade. E em relação a todo esse contexto de alimentação, saúde, obesidade que a gente está trazendo aqui, né, para o nosso podcast, a gente sabe que tudo isso em conjunto gera um contexto de vida todo. E a obesidade a gente sabe que traz diversos malefícios para a vida de um ser humano. Como que você diria, né, para quem está assistindo aqui a gente hoje, como que a obesidade ela afeta a vida de alguém? Assim, num contexto de saúde geral. Olha, afeta tudo. E não tem como você falar que nenhuma área da sua vida não vai ser afetada quando você é obeso. Não tem como. Desde transtornos psicológicos, desde transtornos biológicos mesmo. Então, assim, uma das coisas que eu acho mais cruel é quando a gente não tem uma vigilância dentro de casa com as crianças, sabe? Porque quem escolhe o que elas comem são os pais, não são elas. Elas não vão no supermercado e fazem. Então, quando eu vejo, por exemplo, um lar que os pais não estão nem aí pra alimentação e aquela criança só vai ganhando peso, ganhando peso, você vai ver que assim, fala, não, meu filho, não. E aí, na rua, ele já ganha olhares. É o coleguinha que já fala isso, que já fala aquilo. Sabe, é um parente sem noção. Então, isso já é o primeiro ali. Tem gente que acha bonitinho ver criança. Ah, seu filho tá gordinho, né? Tá saudável. Cara, absurdo isso. A gente olha assim... Então, se a gente pensar em alterações, tipo assim, como que a obesidade pode alterar a vida de uma pessoa? Em tudo. Partindo de um princípio cronológico. Você pensar numa criança obesa, numa criança gordinha. Porque, como a obesidade demorou muito para ser classificada como doença, até hoje a gente tem muito preconceito com obeso. E eu não vou me tirar disso porque eu acho que, por mais que eu seja uma pessoa muito empática, muito vigilante e tudo mais, eu acho que sempre tem um pensamento ou outro que a gente vai soltar. Então, assim, quando tá muito, né, forte esse preconceito na sociedade, não tem como não ser afetado, principalmente na parte social. Então, é a criança que vai sofrer bullying, que não vai ser escolhida para tal atividade na escola, que não vai conseguir performar numa atividade física, tá? Então, a gente já tem crianças que não conseguem fazer atividade XYZ porque estão acima do peso. Não é porque não queira fazer, é porque não consegue fazer. Então, isso é uma questão muito importante. Quando a gente vai, por exemplo, vamos pensar, né? A gente vai pra adolescência, fazer esse parâmetro cronológico. Não sei se esse jeito vocês queriam que eu respondesse, mas vamos pensar numa forma cronológica, que eu acho mais interessante. Quando você vai pra adolescência... É uma conversa, pode responder do jeito que... Quando a gente vai pra uma conversa, quando a gente vai pra adolescência. O que tem na fase da adolescência? Né, umas paqueras e tal, aí a pessoa começa a ficar mais vaidosa. E aí, ela vai ser preterida, né, os meninos não vão, né, tá afim dela, ou vice-versa, ou as meninas não vão tá afim dele, ou a menina não vai tá afim da menina, ou o menino não vai tá afim do menino, enfim, né, independente aí da designação sexual. Então, já começa a ter aquele negócio, tipo, pode perguntar para um obeso se ele foi rejeitado quando adolescente, a grande maioria foi. Assim, acho que o único que eu acho que nunca percebeu isso foi Preta Gil, assim, de todos os obesos que a gente já conheceu e públicos, porque ela falava isso muito, né? Que ela nunca sentiu essa questão com o corpo, assim, que as pessoas, né, na questão de paquera. Sim. E aí, você passa pra fase adulta, na questão social, pensando. Aí, sempre o obeso, ele vai ser dito como improdutivo, vai ser visto como improdutivo, né? Ele vai ser visto como, pessoa preguiçosa. Talvez ela não consiga almejar um cargo XYZ por preconceito de líderes, alguma coisa do tipo. Se você for para o âmbito, por exemplo, de mídia social, as pessoas que fazem marketing social, elas já falam, olha, se você quer aparecer, se você quer ser a pessoa, seja magro. Eu já vi isso de inúmeras pessoas. Hoje, 2025, a gente não tá falando da década de 80, tá? Então, o âmbito social, ele vai ser atrapalhado pela vida toda, independente da idade, tá?
se a gente pensar na questão biológica, a obesidade, ela é fator de risco para praticamente todas as doenças que a gente conhece. E indivíduos obesos têm maior incidência de câncer, tá? Principalmente câncer de cólon intestinal, que é uma das áreas mais afetadas. Então, a gente tem essas pessoas adoecendo mais, tendo fatores de risco para inúmeras doenças, entrando em síndrome metabólica, alteração metabólica, né? Então, aumenta triglicérides, aumenta glicemia, aumenta colesterol, já vai ter um comprometimento hepático, renal, etc. Tudo vai alterar num paciente obeso. Se não alterou agora, porque alguma hora vai. É só esperar, infelizmente, tá? Então, a gente pensa no parâmetro social, no parâmetro biológico, né? E aí, a gente vai para outras questões. Por exemplo, um paciente com obesidade, provavelmente ele não dorme bem, ele não descansa bem, tá? Então, são áreas da vida que vão ser afetadas. Ele não vai fazer uma atividade física direitinho, do jeito que ele achava que ele faria, tá? Então, tudo vai alterar. Não tem como você falar que um obeso, ele vai passar completamente inerte a experiência de vida. Em qualquer fase da vida, em qualquer âmbito da vida, vai alterar tudo. Então, assim, se eu pudesse dar um recado, é evitar a obesidade da melhor forma possível e da forma mais leve possível também. Então, assim, porque às vezes também tem um outro lado, né? Aí vê que começa a engordar, aí começa a ficar desesperada e tal. Calma, né? Vamos procurar ajuda, vamos ver o que dá pra fazer, vamos entender o que tá acontecendo. Até esse desespero, na maioria das vezes, também é causado justamente pela pressão social. Sim. Que a pessoa fala, se eu engordar, eu vou perder meus amigos, vou perder meu relacionamento, vou isso. Até que os amigos você não perde tanto não, porque eles são parceiros, assim. Mas a questão de relacionamento afetivo, né, sexual, tem uma questão dentro de casa muito importante de familiares. Sim. Então, assim, realmente tem um prejuízo em todas as áreas da vida, né? A gente não deve ser a pessoa chata, militante, mas a gente deve entender que, né, vamos ver o que tá acontecendo, vamos tentar ajudar. É aquilo de não normalizar, né? Porque, exatamente, querendo ou não, é uma doença. E aí, você estava falando bastante sobre isso, eu lembrei, muita gente comenta, um comentário que eu já ouvi muitas vezes e que eu acho errado de uma forma específica. Por quê? Eu já vi muita gente comentar que obesidade é uma escolha. E ao invés de eu parar, você pensar, não, é uma doença, mas aí é um momento que eu paro assim e eu tento explicar à pessoa, que eu falo pra pessoa, eu acho que você não sabe o que significa a palavra escolha. Escolha é quando você escolhe se você quer usar branco ou você quer usar uma camisa preta. No caso da obesidade, você dizer que uma pessoa obesa é porque ela escolhe, você pergunta qual parte da obesidade é a escolha. É uma pessoa que escolhe não treinar. É uma pessoa que escolhe não melhorar a alimentação. É uma pessoa que não escolhe isso, não escolhe aquilo. E as pessoas não entendem que o foco não é esse. O foco não é essa escolha de fazer atividade e tal. É uma questão muito mais psicológica, que envolve o psicológico da pessoa, que envolve a genética da pessoa, envolve várias coisas. E aí, o que você acha que... essa questão mais... Você falou bastante social, mas agora indo um pouquinho mais pro psicológico. O que você acha que tudo isso, todas essas questões, a obesidade é uma escolha, se você quisesse, porque você é preguiçoso, porque isso, como que você acha que isso afeta a saúde mental de uma pessoa obesa? O nível de dano que isso pode chegar, assim. Essa questão da obesidade é uma escolha, ficou famoso aí, mas foi marketing daquele cara, né, e tal. A gente já entendeu. Então, essa parte a gente já sabe que era pra ganhar uns likes, uns seguidores, uns hates ao mesmo tempo, né, etc. Coisa que eu não sei como funciona pras pessoas. Não, mas funciona. Não, porque burro não é. Esse é o problema. Então, assim, quando você pensa nisso, obesidade é uma escolha para um indivíduo que mora na Dinamarca, meu amor. Tá? Então, porque aqui não tem como ser uma escolha. Dentro do Brasil, pensando, né, em países subdesenvolvidos. A gente tá falando do Brasil porque, né, onde a gente mora. Não é uma escolha. Infelizmente, da mesma forma que a condição social, ela varia muito pelo seu CEP, a sua condição biológica também vai variar. Vai variar bastante. Tá? E aí, o mental é muito complicado, porque tá enraizado na pessoa, sabe? E a gente não consegue discernir
Até que ponto é da biologia, até que ponto é do mental, né? Então, os pensamentos é um ciclo. É um ciclo. E que você não consegue separar. Que isso aqui é de ordem mental, isso aqui é de ordem biológica, né? Porque a gente já sabe que, por exemplo, então, como eu já não consigo separar o que é de ordem mental, o que é de ordem biológica, a gente já sabe que, por exemplo, os indivíduos obesos, eles têm uma dificuldade biológica de emagrecer. Tá? É mais difícil um obeso emagrecer do que pessoas com sobrepeso, pessoas saudáveis. Sim. Se for um obeso que ainda tenha questões metabólicas, é mais difícil ainda. Tá? Um obeso diabético é mais difícil emagrecer do que um obeso não diabético. Outra coisa, quando o obeso começa a emagrecer, e é um fator nosso mesmo, da nossa biologia isso acontecer, o nosso corpo começa a desacelerar o processo de perda de peso. E como que ele faz isso? Ele aumenta a nossa fome e diminui o nosso metabolismo. Então, eu não me lembro a conta certinha, mas eu acho que a cada 10% de peso perdido, você acaba ingerindo cerca de 100 a 200 calorias a mais e diminui o seu gasto metabólico sendo de 40 calorias. Então, você acaba gastando menos e tendo mais fome. Isso é um mecanismo compensador do corpo, tá? O que a gente vê também o que modula isso, muitas vezes, é a nossa origem genética. Porque se for pensar, olha só, até ali a década de 80, né, a gente não tinha essa gama de alimentos tão grande como a gente tem hoje, tá? E a alimentação, ela é muito mais barata. Embora a gente vê que os alimentos são caros, né, a alimentação é um fator muito preponderante, o alimento ultraprocessado, ele é mais barato, que é um alimento que engorda mais, que a gente até falou. Né? Então, até a década de 80, a gente vivia mais em privação, a gente não tinha tanta oferta de alimento, né? A gente não comia tanto, né? E aí, se você for pensar, a nossa espécie, né, tá aí há milhares de anos vivendo em privação. Então, a nossa genética, ela foi modulada numa genética de privação mesmo. Agora, você, em 40 anos, olhar pro seu metabolismo e falar, vai ter que mudar. Ele não vai mudar em 40 anos. Nosso metabolismo, ele vai se mudar. Ele vai precisar de uma mudança genética de cerca de séculos e séculos e séculos, até a gente conseguir lidar com essa quantidade grande de alimentos. Isso já é comprovado na biologia molecular. Né? O nosso DNA ele é um DNA poupador, tá? Então, é muito complicado porque o obeso, biologicamente, ele lida pior com o alimento, ele lida pior com a fome, ele lida pior com o excesso de comida. Tanto no termo biológico, tanto no psicológico, etc. Então, não tem como, assim, falar como que a saúde mental do obeso pode ser. Tá muito ligado a esse preconceito de como ele vê, e aí ele tem essa sensação de recompensa. Então, indivíduos obesos são muito mais deprimidos. Verdade. E aí, qual que é uma das formas que a gente tem de compensação de depressão ou de mal-estar, né, mental? Alimentação. Comer mais e descontar o sentimento. Exatamente. Né? Então, você entende que vira tudo muito juntinho e que a gente não consegue separar. Não dá pra separar. Sabe, não dá pra explicar, falar, nossa, realmente é por causa disso, sabe? Assim, o obeso mentalmente, ele libera molécula X, a gente não tem essa resposta. A gente já sabe quais são os mediadores, a gente já sabe isso, mas comportamental e mental, a gente não sabe exatamente como que isso acontece, porque também é muito individual, né? Cada um responde de uma forma. Sim, entendo. Entende? Isso é verdade. E dentro desse quesito de obesidade, a gente sabe que a gente tem os fatores comportamentais, os biológicos e até os mentais, que abraçam todo esse processo. E aí, tudo isso junto faz com que esse processo de sair da obesidade seja muito difícil. O obeso, ele responde ao emagrecimento, como você disse, de uma forma muito pior. E essa questão comportamental, assim, é muito louca, porque a pessoa, ela cria um vínculo com a comida muito grande, e aí o processo de emagrecimento, quando ela vê que tal alimento não encaixa ali na dieta dela e que talvez não seria tão interessante estar colocando ele ali dentro do plano alimentar, a pessoa, ela se sente torturada psicologicamente, porque os fatores psicológicos, assim, é algo surreal. E aí, voltando para essa questão mais do comportamental, as pessoas, elas não têm tanta noção disso hoje em dia. Uma pessoa que é obesa e ela tem ali certos tipos de comportamento que
fazem ela estar naquela condição, ela não consegue enxergar aquilo de forma clara na sua rotina, tipo, poxa, eu não deveria estar fazendo isso daqui. Isso daqui não é interessante pra mim. Ou então ela faz no automático e nem vê. E nem vê. Ela não consegue raciocinar. Como que você diria, assim, pro pessoal que está assistindo hoje, assim, quais os hábitos que mais contribuem para esse quadro de obesidade hoje em dia? Hábito alimentar, igual a gente falou primeiro, né? De alimentação muito calórica, né? Alimentos industrializados, altamente calóricos, com concentração muito grande de gordura, né, muito palatáveis. A gente consome alimento muito palatável, hiperpalatável, muito, né? Então a gente, eu não sei se vocês já perceberam, assim. Então teve agora uma onda de pistache, né? Aí ao invés de comer o pistache, o povo quer que babe pistache, né? Então você vai olhar, por exemplo, sei lá, um sorvete de pistache, um panetone, agora vai entrar na época do panetone. Panetone de pistache, ele tem sei lá quantas mil calorias, gente, por uma fatia. Então, a gente vive muito nesse ambiente obesogênico mesmo, né? Onde a gente tem uma oferta muito grande. O fator alimentar, ele é o primeiro mesmo, tá? Eu diria que o segundo, provavelmente, sedentarismo, tá? E essa inatividade que a gente entra, principalmente depois da vida adulta. A gente é muito mais sedentário depois que a gente começa a pagar boleto. Muito mais. A sua vida não é a mesma de quando você morava na casa dos seus pais. Então, essa inatividade nossa, ela contribui. E a genética. Né? Então, assim, em ambientes, lares obesos, de pais obesos, tem 80% de chance dessa criança ser obesa. 80%. É muito alta. É um dos fatores mais preponderantes de todos eles. Tá? Surreal. Então, é muito importante a gente entender esses três. São os 3 fatores mais importantes. E aí, muitas vezes também, a genética, ela se mistura um pouco com o ambiental. Porque, normalmente, pais obesos vão ter uma alimentação e hábitos ruins de vida. E aí, perpassa isso. E aí, o filho acaba criança. pegando aquilo, herdando certos tipos de comportamento. Né? A gente teria que fazer um estudo extremamente não ético de pegar essas crianças, tirar elas dos pais e colocar numa casa onde não tem pessoas obesas e observar como que elas se comportariam. E essa questão... Não tem jeito de se fazer. E a gente vem de um contexto social que favorece muito isso. Por quê? Hoje em dia a gente sabe que esse assunto ele já está mudando e as pessoas, né, elas estão começando a entender isso que a gente está falando. Você acha? Um pouco, né? Ainda se for pegar a parcela da população que, né, ainda é pouca, mas em relação ao contexto social que traz isso, assim, é surreal, porque até um tempo atrás a gente tinha a desnutrição como o maior problema, até maior que a obesidade. A obesidade, ela ultrapassou a desnutrição há pouco tempo. E os nossos pais que vieram, né, de um tempo aí atrás, eles ainda têm esse contexto dentro da cabeça deles. É tanto que hoje em dia você ainda vê os pais fazendo uma coisa que é muito errada com as crianças. Que, né, como naquela época a desnutrição era prevalente, o que os pais faziam? Queria deixar a criança gordinha, porque logo se ela tivesse gordinha, ela estaria saudável. Então, mas desse ambiente que a gente vem de falta de comida mesmo. E um comportamento extremamente errado que a gente vê até hoje o pai ou a mãe colocar um prato de comida, colocar a criança sentada. E só vai sair na hora que comer tudo. Você só vai sair na hora que você comer tudo. Não pode deixar comida no prato. Nossa, eu escutei isso demais na minha casa. E aí tem pessoas que... fome por aí, você vai comer. Nossa Senhora. E aí você vê pessoas hoje em dia que já são adultas, que sofreram isso na infância, levando que isso como estão lidando trauma, com isso até hoje. E é um trauma que você não enxerga aquilo como um trauma Sim. e fala assim, nossa, isso aqui eu adquiri na infância e eu tô levando isso daqui. A pessoa, ela não enxerga, principalmente que ela tem que mudar. Pra ela, é só um trauma que ela carrega com ela. Mas eu acho, assim, eu discordo assim, eu acho que a gente não tá melhorando. Ainda falta muito, né? Nossa, eu acho que a gente piorou, cara. Quando você só, assim, eu sei que não é o assunto, mas assim, se você pensar, ano passado teve um boom de medicação. Né, de liraglutida, semaglutida, as famosas canetinhas emagrecedoras. Que são as canetas. Então, quando você vê, quando dá um boom de medicamento, assim, que foi, por exemplo, eu já passei por todas as épocas de medicamento, né, de ver essas coisas, né, então teve uma época atrás que o boom era
das anfetaminas. Então, na década de 90, que o normal era você tomar as medicações que te deixavam muito acelerado e aceleravam o metabolismo, e aí você emagrecia. Então, teve esse boom. Depois teve um boom de medicações para tirar o alimento de você, que era aqueles... Ai, como é que chama, gente? Não vou lembrar o nome. Não foi a época Orlistat. Ah, não. Achei que era do pessoal que tava começando a ingerir ovo de tênia. Não, tem isso também. Nossa, Mas esse aí não é medicamento. Eu tô falando de medicamentos regularizados. Ah, sim. Então, a gente tinha Orlistat. O Orlistat, ele inibe lipase. Aí, o paciente, ele começa a evacuar a gordura. É um tratamento reconhecido, principalmente para tratamento, para diminuir o colesterol. Tá? Uhum. Mas ele também pode ser um tratamento de escolha para obesidade. Depois vem sibutramina, nessa pegada, que é um fármaco, um psicofármaco, que tem uma perda de peso importante, o paciente que toma, que também é um medicamento de escolha para tratar a obesidade. E aí vem os análogos, né, que são as famosas canetas, que todo mundo chama de caneta, mas é um medicamento. Então, ano passado, com o boom dos análogos, que ficou muito, porque os análogos estão no mercado, se eu não me engano, desde 2014. E aí, eles começaram a ter resultado muito bom para emagrecimento. Em 2016, eles começaram a ser utilizados para emagrecimento. Então, já tem um tempinho. Mas eles ficaram famosos mesmo, assim, mais populares no ano passado. Com esse boom, você percebe muitas pessoas da área da saúde mesmo, falam, esse fulano emagreceu porque usa medicamento. Mas tem que usar. O medicamento, ele tá aí pra ser usado. A questão, eu acho que é... Então, por que vocês estão julgando uma pessoa que tá usando a medicação pra emagrecer, falando, mas ela só emagreceu com medicação, mas é assim que as coisas funcionam. A gente só emagrece fazendo dieta e exercício físico, por que a medicação seria diferente? Não é mais fácil emagrecer com medicamento, gente. Não, nunca foi fácil. Você vai ter que tomar isso pro resto da vida, cara. O tratamento para obesidade, ele é pro resto da vida. Isso é verdade. Não tem jeito. Não existe ex-obeso. Não existe a pessoa que, nossa, agora eu emagreci, vou poder voltar a comer tudo de novo. Isso não existe. É dieta para sempre, é atividade física para sempre. E se estiver usando medicamento, provavelmente ele vai ser usado para sempre. E em relação a esse assunto, né, quando a gente vai ver a obesidade, quando a pessoa consegue perder ali uma quantidade de peso bacana, a maior preocupação é se ela vai ou não conseguir manter aquele peso. Sim. Porque o reganho de peso, ele existe. E no obeso, ele é maior. Exatamente. Olha que dó. Ele pode ganhar o que perdeu e ainda mais. Exatamente. Né? A taxa de reganho em obesidade é maior. Aquela questão de que quando a pessoa é obesa, ela sente mais a necessidade, às vezes, de comer. E aí, quando ela tá fazendo a dieta, aquilo começa a ficar girando na cabeça dela. Aquelas restrições, tal. E aquilo... Eu tenho uma paciente, eu já contei isso em algum lugar, agora eu não lembro onde foi. E que foi muito interessante a fala dela. É que eu realmente percebi, assim, que o recordatório não fechava, sabe? Comia um pouquinho a mais mesmo. E aquele pouquinho a mais, pra gente, eu falo, mas é só um pouquinho. Impedia ela de emagrecer. E aí a gente apertava um pouquinho mais a dieta e era mais difícil de seguir, porque isso ficava... por conta de questão, tipo, déficit calórico. É difícil fazer déficit calórico, não é fácil, gente. Não é fácil, eu acho ótimo quando as pessoas fazem hipertrofia, falar, fazer dieta é fácil. Eu falo, lógico, você tá fazendo dieta de hipertrofia, você tá comendo mais do que você precisa, agora vai regrar aí. Toda entendeu? Vez vai passar por um momento comentam. de tensão, um momento emocional complicado e falar, não posso comer. É difícil, é muito difícil. É bem difícil. Perder peso é muito mais difícil que ganhar. Ela sempre foi indicação pra medicação e sempre teve medo de tomar. E aí ela começou a tomar e ela falou assim, Denise, o negócio é muito interessante. A medicação tira o pensamento repetitivo da comida. Porque eu ficava comendo e pensando assim, nossa, mas tô comendo aqui, eu vou ficar com fome. Eu não vou conseguir comer direito. E aí, qual que é a próxima refeição que eu tenho? Aí já olhava ali no plano, meu Deus, então a próxima refeição daqui a 3 horas eu vou comer. Então, não, calma. E o medicamento, ele me fez esquecer que a comida existe. Esquecer. Então, eu não preciso preocupar com fome, sabe? Ela falou, eu vivia morrendo de medo de ter fome, porque a fome pra mim sempre foi um problema, um gatilho, lá. E eu só consegui ver isso quando eu comecei a tomar a medicação, que ela promove mais saciedade, inúmeros outros fatores também que acontecem, mas ela promove mais saciedade, então eu não preciso, eu relaxei.
Olha que doido, né? Que loucura. Então, são coisas assim, que só essa experiência clínica mesmo, né? Da gente pensar e falar, cara, que louco, que reflexão, sabe? Tipo, eu voltei pra casa, tipo, cabeça... Falei, galera, não é fácil, nunca julgarei. Não é fácil. É complicado. Né? A gente, quando tá nas nossas dietas mesmo, né? Você comentou mesmo que, né, tem uma dieta X, eu também tô aqui na minha dieta, tentando emagrecer e tal. É difícil. É muito difícil. Imagina pra uma pessoa que tá a vida toda fazendo dieta, cara. Essa questão que você comentou bastante, sobre a alimentação. A alimentação é uma área que eu entendo bastante também, porque eu sou formado em gastronomia. Então já é, tipo assim, um a mais que eu tenho a respeito. Aí meus amigos sempre falam, você deve cozinhar bem, não sei o que, não sei o que. Cozinha. Gente, cozinho bastante, mas é porque... Cozinhar bastante é uma coisa, cozinhar bem é outra. Olha, eu nunca fiz gastronomia e eu cozinho bem. Perguntem pros meus amigos, eles vão saber dizer. Mas sim, eu cozinho bem, tá? Mas a questão é porque, tipo assim, né? Muita gente acha que na faculdade de gastronomia você vai passar 2, 3, 4 anos aprendendo a cozinhar. Não, tipo, 3, 4 meses. O resto é muito mais na faculdade de administração, de segurança teoria, de alimentos. Né? E a gente entra um pouquinho nessa questão de nutrição também, falando justamente dessa questão da obesidade. E uma questão que a gente conversa muito na faculdade é justamente sobre esse boom da alimentação que você falou que começou dos anos 80 pra cá. E um dos pontos que tem mais ligação das conversas que a gente tem na gastronomia é justamente o fato de que hoje em dia as pessoas estão vivendo muito o boom graças ao McDonald's, a popularização do fast food. Que antes era bonitinho você ir todo fim de semana ali, levar seu filho no fast food e tal. Era cool, era legal. Era legal você, seu filho ter como lanche pra escola, naquela época que... Na minha época, eu não sei na época de vocês, mas na minha época não tinha cantina. Era um lugarzinho ali que vendia um suquinho, um salgadinho, qualquer coisa. Era o popularzinho da escola, levava batata Ruffles e Coca-Cola e dividia com todo mundo, tinha salgadinho, tinha tudo isso. E aquilo ia colocando na cabeça da gente que o legal é você ter aquelas comidinhas fáceis de supermercado, porque os pais não tinham mais tempo de ficar fazendo lanche. A inversão de valores. Né? E isso gerava todo um pensamento, isso foi me criando, isso foi criando várias pessoas da minha idade também, fazendo a gente querer o tempo inteiro, porque vicia. Chocolate é uma coisa que vicia, açúcar é uma coisa que vicia, salgadinho é uma coisa que vicia, batata frita vicia. Alimentos hiperpalatáveis. Não viciam, não falam. Não viciam? Não viciam. Sério? Não vicia. Gente, eu sempre tive aquela vontade que eu não podia ver uma batata frita ali, que eu falava, cara, que vontade vício, que dá. Deus que me perdoe, mas assim, você não furta coisas da sua casa pra você alimentar. Verdade, né? Verdade. Vício é outra coisa, galera. Entendi. Não falem isso. Tá bom, vou... Alimento não vicia. Vou refazer essa fala. Alimento não é uma droga ilícita, tá? Mas a gente tem comportamentos inadequados com o alimento. Perfeito. Verdade. Mas vício não. Até porque, embora os estudos, por exemplo, quando você vai... Por que saiu esse mito? É porque as áreas que a gente tem liberação de neurotransmissores no cérebro são parecidas, tá? Então, quando você tem, né, um camundongo lá, você tá monitorando ele, aí você administra cocaína nele. Não sei se pode falar cocaína aqui, mas enfim. Você administra uma droga X. E aí, no outro, você vai dar açúcar. As áreas de ativação, elas são semelhantes, sabe? O comportamento neuronal é semelhante. Mas isso é com todo mundo, e é com qualquer alimento, não é porque é o açúcar. Entendeu? Quando você come alguma coisa que você gosta, sei lá, seja o doce de chuchu da sua avó, que é um trem, não, nada a ver. Você ativa também isso. É porque é uma questão de comportamento. Mas a liberação de neurotransmissores é uma coisa, o comportamento que leva ao vício, o desencadeamento é outra coisa, tá? E isso a gente vê perfeitamente, por exemplo, quando você faz dieta de reeducação alimentar. Os pacientes, com um mês de dieta, reeducação alimentar, gente, que eu aprendi na faculdade, década de, sei lá, quanto foi que eu fiz faculdade? 2000, tá? Então, a dieta era a dieta de reeducação alimentar. Quando você faz a reeducação alimentar com o seu paciente, em um mês ele melhora o paladar. Você faz isso com uma pessoa que é viciada? Não melhora nunca. E ele tem gatilho na primeira exposição. Realmente, tá? Olhando por esse ângulo, realmente tem muita diferença. Mas porque aqui a gente não é um erro só seu. Sim. Isso é divulgado demais que comida vicia, mas não vicia. E aí, aproveitando então esse gatilho do comida vicia... Foi mal. Não, imagina, todo conhecimento sempre válido. E aí, entrando justamente nesse assunto
da questão da alimentação e da nutrição e tal, uma frase que a gente fala muito de forma, agora eu sei que é de forma talvez errada, na gastronomia, e que eu queria sua opinião como nutrição, é a frase do comer bem é comer pouco. Pode ser. O que você acha, tipo assim... Pode ser, dependendo do contexto. Dependendo do contexto. É. Até porque é engraçado que existe o contrário também. Então, por exemplo, se você olhar, vou te dar um perfil de paciente, tá? Se você pegar uma mulher, 1,55m, 1,60m, 49 quilos, 50 quilos, faz uma dieta pra ela. Duvido você bater 1.500 calorias nela.Ela tem que comer por volta, só se ela fizer uma atividade física muito intensa. O perfil metabólico dela ali vai ser de 1.200, 1.600 calorias no máximo. Tá? Isso é comer pouco. 1.200 calorias é uma dieta muito restrita. É uma dieta muito restrita. Gente, eu entendo disso. Eu tenho 1,50 a minha dieta. Eu entendo, eu passo por isso. Todos os dias eu queria comer igual um peão de obra, mas eu como igual uma menininha fitness. Eu tenho 1,50 e aí eu tô fazendo um déficit calórico, eu tô com 1.300 calorias. Você tá passando fome, minha filha. 1.300 calorias, isso não é nada. Então, 1.300 calorias é um fast food que você come. É comer pouco. Comer pouco. É ótimo. Pra quem? Agora, não é sinônimo, entendeu? Sim. Agora, por exemplo, você falar pra eu tô dando o exemplo do Michael Phelps, que foi o primeiro que me veio na cabeça, assim. Porque vocês lembram a dieta que saiu, uma época que saiu? A dieta do Michael Phelps, aí ele comia, sei lá, 6.000 calorias. Vocês lembram disso? Eu acho que eu lembro. Que ficou muito viralizado na época. Aí, porque, não sei porquê. Eu acompanho essas dietas, mas da galera um pouquinho mais brasileira, tipo a Graciane Barbosa. Come tipo, 40 ovos. Tipo, gente, a dieta do ovo. Pra gente, pra nossa cultura. Eu tentei, tá? Gente. Eu tentei, admito isso. Ovos por dia, admito isso, eu tentei fazer dieta de tentar comer vários ovos no mesmo dia. Muito comia, você tá viu? doido? É muito difícil. Eu passei mal. Então, comer pouco é comer bem pra quem? Sim, né? verdade. Então pode ser bom. Mas tudo é questão de contexto, né? E a mesma coisa, por exemplo, já viu? Nossa, fulano é vegetariano. Vegetariano come super bem. Qual vegetariano? O do miojo? Né? Sabe? É, verdade. Então, verdade. essas narrativas, essas narrativas, elas não se sustentam. Não dá pra gente generalizar. Generalizar, tá? O que a gente já sabe é perfil. Perfil de dieta. Qual dieta que realmente é muito ruim? Dieta muito concentrada em gordura saturada, em alta concentração de açúcar, alta concentração de sal. Isso é uma dieta muito ruim. Com colesterol muito alto na dieta, tá? Isso é muito ruim. A gente já sabe, ponto. Isso que é, o que é bom, o que é ruim. Isso é muito ruim. Agora, o que é bom para aquele indivíduo, a gente ainda não sabe. E você falando dessa questão, né, culturalmente, olha só como que a obesidade também é uma doença cultural. Eu também sou dessa época aí, de que o fast food era interessante, sabe? A minha mãe não sabe, assim, então tudo bem, minha mãe sabia que refrigerante fazia mal. Bom, porque minha mãe é da área da saúde também. Então, também, a gente tá vendo de outro cenário ali. O fast food, ele foi muito glorificado na década de 90. Tá? Década de 80 e poucos, assim, e mais pra década de 90. Então, a gente tem memória afetiva com o alimento. E com o alimento que não é tão maravilhoso. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente entender as memórias afetivas da nossa população. Respeitá-las. E, ao máximo que a gente puder, controlá-las. Tá? E aí, isso é muito, muito interessante, porque vem da nossa cultura mesmo. Da nossa cultura, até uma cultura de colonização nossa, né? De que, por exemplo, se você pensar ao mesmo tempo também, na década de 90, pouca coisa chegava aqui. Hoje, você come chocolate... Quando eu morei fora, tinha um chocolate maravilhoso holandês, que só vendia numa região X da Europa. Na Holanda, obviamente, e em alguns países ali, às vezes você conseguia comprar no duty free, assim. E é maravilhoso e tal, mó gostoso, tipo, gosto de gordura mesmo, assim, sabe? Gosto de açúcar e tal, bem bom. Esses dias no supermercado tava chocolate, eu falei, que isso? Isso é tipo raridade. Então, hoje em dia, você tem um acesso muito mais amplo a tudo, é muito mais fácil consumir
Sim. Tá? Porque Então, existe um mercado muito grande. Existe um mercado muito grande. Existe um mercado muito grande. Existe a nossa cultura que mudou também. Uhum. Né? Que começou com essa colonização aí, 80, 90, e Sim, agora sim. já E agora é nosso. A gente já tomou conta. É nosso, não tem jeito. Já tomou McDonald's é conta. quase brasileiro. É quase brasileiro. É, então assim... Já tem o... Não sei se ainda tem, mas uma época que eu achava muito bonitinho, ali na Praça da Savassi, daqui de Belo Horizonte, a gente tinha o McDonald's de lá que tinha um Mequim. Tem. E aqui eu moro lá perto, né? Dá 3 quarteirões da minha casa, sei lá, 4 talvez. E aí, outro dia eu fui passando assim, de carro, e aí eu olhei e falei, mas Mac escrito... Tipo, Mac com Mac, M-E-Q-U-I. Sim. Sim. E é isso, a gente acha bonitinho, assim, é estratégia de marketing pra colocar lá dentro. Mas é bonitinho. Estratégia de marketing pra colocar lá dentro. Mas é bonitinho. Né? Tipo assim. É bonitinho. É a mesma batata frita do mundo inteiro. É a mesma batata frita do mundo inteiro. Mas não, porque aquela ali é o Mac. Então, dessa forma, quando a gente pensa também nesse âmbito, né, de que a gente cria raízes com os alimentos, a gente tem um hábito cultural muito importante, a gente também tem que entender que não é só falar de calorias, sabe? Sim, quando a gente sim, tá falando com o certeza. paciente. E é esse lado que a gente deve respeitar dele também, sabe? Assim, Verdade. é interessante a gente já saber que, pô, pra mim, não é nada comer tal alimento, sabe? Mas pra ele é. Entendeu? Pra ele é importante. Então vamos entender por que é importante. Vamos ver se dá pra substituir na medida do possível? Sim, mas tem coisas que não precisa substituir, que a gente pode, sabe? Ah, mas você sabe que aquele alimento é uma porcaria. Ok, mas é uma exceção, sabe? Então, é muito difícil porque a gente tem que ter um equilíbrio o tempo inteiro, né? Porque o mundo ideal, né? Como faria lá, sei lá, o Aladim. Era que a gente realmente, né, consumisse só alimentos naturais, tomasse só água, mas esse não é o mundo real. Ele é um mundo ideal, mas não é o mundo real. E o interessante para a indústria é aplicar essas estratégias justamente para vender. Porque ele não tá muito preocupado com a sua saúde, não tá preocupado se você vai ou não ter altos picos de glicose ali comendo aquele alimento, ele não tá preocupado. E não é assim, não é uma teoria da conspiração também não, sabe? Tipo assim, a indústria quer te matar. Não é isso. Mas são setores diferentes da vida, gente. Igual existe o setor do marketing, igual existe a indústria de alimentos, sabe? Assim, então a gente, enquanto nutricionista, que a gente tá pensando em alimento e saúde, porque nutrição é a junção de alimento com saúde, a gente que tem que ter esse olhar pro negócio e falar, olha, é mesmo. Sim. Né? E da mesma forma que a indústria também vem para nos beneficiar demais. Então, poxa, um leite UHT na caixinha Tetra Pak, pra mim, é o maior advento da indústria que a gente pode ter. Poxa, o leite é um super alimento, ele é maravilhoso. E ele tá lá, ó, livre de micro-organismos, sabe? Tipo, você pode consumir tranquilo, né? Teoricamente, você não vai ter nada. Então, assim, a gente, nós somos o profissional que tem que olhar para todos esses lados aí. E juntar o bom de tudo. Sim, isso é verdade. Realmente, não é uma teoria da conspiração, mas quando isso é colocado em prática, aí a gente tem essa crescente da obesidade. E aí é uma... Mas aí não é só culpa da indústria. Não, é só. Também é a pessoa, o jeito que ela administra a vida dela e como que ela faz, né, o uso daqueles alimentos. Só pra você ter ideia, eu não sei quanto foi. Tem um grupo de São Paulo que é especialista em obesidade. Eu também não vou lembrar agora o nome do grupo, mas é muito interessante. Eu gosto muito de ver as coisas deles e tal. E aí saiu uma entrevista lá de uma mulher, mãe solteira, mora em São Paulo, cidade, né, capital. Ela veio do Nordeste e foi ganhar a vida em São Paulo, né? Assim, começou a trabalhar e tal, foi buscar, né, oportunidades melhores em São Paulo. E ela contava nessa entrevista que ela sempre morou numa região periférica, muito pobre, muito, muito, muito pobre. E ela nunca teve, assim, na casa dela eles tinham que escolher quem ia comer no dia, sabe? Assim, é muito difícil, uma realidade muito difícil. E aí ela foi, né, prosperando na vida, melhorando, né, conseguiu um trabalho melhor e tal. E aí vivia num apartamento também muito simples, de periferia, mas em condições melhores, ela e o filho dela. E os dois obesos. Nossa. E aí, ela falava, né, pra entrevistadora e pro pessoal do grupo de pesquisa assim, poxa, mas agora que eu posso dar pra ele tudo que eu sempre quis ter, eu não vou dar. Você tá entendendo? Então, quando a gente fala de obesidade ser uma doença multifatorial, cultural, e que muitas vezes tá associada ao seu CEP, é disso que eu falo.
sabe? Então, a alimentação, ela mexe em muitas áreas da pessoa que a gente não imagina o que é. Quem sou eu pra julgar essa mulher que ela tá obesa e o filho dela também tá? A ciência tá evoluindo todo dia, né? Então, assim, é muito impactante essa entrevista dela, é muito interessante pra gente ver até que quais são os nossos limites, qual é o limite do nosso preconceito, né? De julgar, de olhar e falar. Então, assim, é muito interessante a gente entender todos esses lados aí da E o que obesidade. você diria pra uma pessoa que tá querendo começar a luta contra a obesidade agora? Tipo, qual seria o primeiro passo que ela teria que tomar pra sair da obesidade? Ai, cara, assim, eu acho que vai depender muito da condição financeira, mas se vamos pensar numa pessoa que não tem condição financeira nenhuma, procure faculdade de nutrição. Procure um acompanhamento nutricional. Nas faculdades são gratuitos, né? Sim. Acompanhamento nutricional. Se você não puder. Algumas até as que não são 100% gratuitas, é um valor bem, tipo... É um valor irrisório, de 20, mas assim, vamos reais. pensar, às vezes não consigo, tô no corre, não consigo ser atendido por um nutricionista, mesmo que gratuito, né? Mas eu quero sair da obesidade. Se movimente mais, tente comer melhor, sabe? Assim, na medida que dá também, né? Porque a gente sabe que as frutas, as verduras, elas são mais acessíveis à população que tem um valor financeiro melhor. Então, assim, tente, né, consumir menos alimentos ultraprocessados. Tente fazer o máximo de coisas que você puder a pé, né? E também, aí, sempre quando a gente fala, tem um porém, né? Mas tem a segurança pública, né? Às vezes não é muito interessante a pessoa andar a pé sozinha, enfim. Mas, assim, tentar ao máximo... fazer o mínimo já é muito, sabe? O mínimo já é verdade. máximo nessas situações. Então, assim, se puder um acompanhamento nutricional, se não puder, comer melhor, comer mais fruta, comer mais verdura e voltar para arroz e feijão. A gente tá precisando muito voltar para arroz e feijão. A gente tá perdendo o hábito de comer arroz e feijão. Uma cultura linda do Brasil, né? Que é maravilhoso, um alimento ótimo, extremamente rico, saudável, nutricionalmente bom e é barato, cara, assim, se a gente for pensar, né, se for olhar o quilo da picanha, né, em relação ao arroz e feijão, né? Então, assim, voltar para alimentação básica mesmo, sabe? Tentar o máximo que puder, obviamente, não consumir ultraprocessados, fazer atividade física sempre que puder, tentar, sei lá, se conseguir fazer dentro de casa, faz dentro de casa, né? E ir se movimentando, que o mínimo é o máximo já, sabe? Essa só um pouquinho, todo dia mais um pouquinho, todo dia mais um pouquinho. Eu acho que é isso. Essa questão da atividade física me lembrou muito um exemplo de um amigo meu. Eu faço parte de alguns grupos de corrida, que agora a gente tá vivendo essa era de que tá tendo boom de grupos de corrida de rua. Não só corridas de rua, mas corridas. Das também, pessoas se encontrarem pra correr na rua. Se encontrarem pra correr. Entendi. E também dessas corridas de Grupo Verde Mar fazendo a corrida, grupo de supermercados fazendo corrida. Cresceu muito. Cresceu muito nos últimos anos. Eu comecei a correr em 2010. Eu fico impressionada com as pessoas eu comecei correndo. a correr em 2014. É impressionante, Mas né? é impressionante, porque muito. realmente cresceu de um jeito que eu... No começo, quando eu corria, parecia, tipo assim, tinha umas 4, 5 pessoas. Hoje em dia, centenas e centenas e centenas. E eu acho isso maravilhoso. Tem um amigo meu que ele tá correndo nesse desses grupos de corrida que eu participo. E a mãe dele é uma pessoa obesa, ele era uma pessoa obesa, ele já hoje em dia, na infância e adolescência, ele já fez tratamento, ele já passou por médicos, por psicólogos, por nutricionistas, tal. Obviamente que ele ainda continua fazendo um acompanhamento, mas ele agora tá no processo de tentar convencer a mãe dele a fazer parte também desses grupos. Porque é importante, como você acabou de falar, é importante, tipo assim... E aí ele virou pra mim outro dia e perguntou, amigo, você, como estudante de nutrição, como que eu posso fazer pra tentar convencer minha mãe a sair de casa, a fazer parte, sabe? E eu não soube dizer. Eu tenho uma frase ótima, vai morrer se não fizer. Prático. Vai morrer. Prático. Qual é o caminho que você quer? Gente, às vezes com mãe a gente tem terror que ser psicológico assim, mesmo, chegar e com falar, olha, parente não tem vamos, problema, com tem parente que sair de casa, não tem problema, tem que fazer. mas mas eu não quero, não tem querer. Não, o parente não tá te pagando, pode falar o que você quiser. Verdade. Não tem problema nenhum, pode falar, pode dar qual a opção que você quer. Você quer ficar doente mesmo? Ficar a vida inteira tomando tanto de remédio? Porque tem, obviamente, tem vezes que não tem opção. Mas se tem opção, sabe, assim, eu acho que é isso. Fala mesmo, incentiva. E é bom, assim, às vezes... Faz uma atividade física junto com a pessoa, sabe? Sim, esse apoio de ter... Eu gosto desses grupos de corrida justamente por isso. É muito bom porque aquela coletividade são pessoas que vão te colocando a querer correr mais e mais e mais. E atividade física não é um negócio que você tem que gostar, é um negócio que você tem que fazer.
Tem né? que fazer. Então, mas a coletividade, ou não só a coletividade, mas assim, ter uma pessoa, um parceiro de treino, alguém legal ali pra te sempre te acompanhar, motiva. é sempre interessante. Sempre te motiva. As pessoas que têm companheiros, né, de atividade física, Uhum. pra não falar treino, que parece uma coisa mais profissional, assim, mas Uhum. as pessoas que têm, né, um companheiro ali pra atividade física, seja aquela dupla de senhorinha que vai caminhar junto, sabe? Elas aderem mais à prática de atividade física do que Verdade. pessoas solitárias. Sim. Então, é bem interessante. Eu gosto bastante desse ponto de vista da atividade física. É muito bom. É muito bom, né? Aí compartilha ali, conversa, aproveita o tempinho que tem. Não. Né? Muito É bom. ótimo. É muito bom, de verdade. E em relação à dieta, né? Porque a gente sabe que a dieta é importantíssima no caminho contra a obesidade. É o principal. É o principal? É. E muita gente se sente culpada por não seguir a dieta. Até porque, né, não é uma coisa fácil Uhum. de se falar assim, não, vai seguir a dieta. É só isso aqui, é fácil. Na teoria é lindo, é só você seguir, não tem erro. Mas na prática a gente sabe que é diferente. E aí as pessoas, elas se culpam por não conseguir a dieta. E aí aquilo vira ali um fator psicológico que fica torturando a pessoa. Uhum. O que você diria pra essas pessoas que não conseguem seguir a dieta e fica se martirizando por isso? Só tenta fazer o máximo que você conseguir. Não precisa fazer 100%. Não precisa seguir 100%. Faz o máximo que você conseguir. Né? Não precisa virar aquela coisa, né? Eu acho que tem exercícios lúdicos, né? Tem, por exemplo, formas de você fazer, de premiações, sabe? Então, tem umas coisas comportamentais. Então, sempre que você seguir, você fazer alguma coisa que você gosta, como um mecanismo compensador, né? Pra gente ter uma maior adesão. Mas também não precisa virar esse problema. Então, é sempre pensar, saiu da dieta, aconteceu qualquer coisa, não consegui seguir, tá tudo bem, volta. Vamos tentar voltar pra dieta, vamos ver o que tá acontecendo, retorna pro profissional que estiver te acompanhando. Isso é muito importante, muita gente não retorna porque abandonou a dieta. E às vezes, o abandonar a dieta é porque não retornou, sabe? Então, assim, eu acho que o mais importante é parar de se cobrar tanto, tentar fazer o máximo que você consegue, entender peculiaridades também, que tem época que você vai estar mais focado, tem época que você vai estar menos focado, sabe? E dar esse retorno sempre pra pessoa que tá te acompanhando, que tá ali com você. Acho que É a mais importância de escolher um bom profissional. um bom profissional. Eu imagino que até como você falou, é um conjunto de coisas, mas essa questão da escolha do profissional, da escolha da companhia sempre ativa muito a questão até do psicológico da pessoa também, né? Que é colocar a pessoa, tipo assim, porque é um apoio ali que a pessoa, poxa, é uma pessoa de confiança, é um profissional de confiança que tá ali. Tem aquelas coisas assim que a gente sempre procura os nossos pares, né? Sim. Então, infelizmente, as pessoas espelham na gente. Por que eu falo infelizmente? Porque a gente é ser humano antes de ser profissional. Então, a gente vai ter erros, vai ter, né, várias coisas, várias outras, que não são só erros, né, várias outras questões ali, que não são só o que a gente performa enquanto profissional. Mas as pessoas procuram pelos seus pares. Então, é muito interessante a gente ver esse comportamento. Indivíduos que querem hipertrofiar normalmente procuram, né, atletas que são da área, profissionais que são atletas. É muito visual isso, né? Então, pessoas que querem emagrecer vão procurar nutricionistas ou profissionais que estão nesse caminho aí do emagrecimento. A da hipertrofia, a mesma coisa. Então, eu acho que não é um apoio psicológico, mas é um espelhamento que a gente tem. Sim. Entendeu? E aí, a gente, do outro lado, a gente sempre tem que ter a questão daquele abraço que a gente tem que dar também, da própria como a gente chama na nutrição, a própria anamnese que a gente faz com o paciente, para ganhar aquela confiança, para ganhar aquele paciente, para que ele vá aos poucos seguindo e dando aquela confiança e ganhando aquela confiança com a gente, porque a sociedade já julga demais essas pessoas, então a gente tem que ter sempre esse cuidado extra, desse carinho e desse contato que a gente tem.
Esse acolhimento do paciente, ele é extremamente importante em todas as áreas. E eu acho que é uma das coisas que mais falta na área da saúde, é acolhimento. É o acolhimento. É o acolhimento. É muito difícil, assim, você ver isso na área realmente... da saúde em geral, nem só na nutrição. Não, nem só na nutrição. Não só na nutrição, né? Pra você ver, se a gente pensar assim, às vezes você tem um atendimento médico de 15 minutos, a pessoa nem te pergunta direito seu nome, essas coisas assim. Verdade. A gente vê muito isso, né? Falando sobre isso. Mas o acolhimento, ele é essencial na área da saúde. Não tem como, né? É uma anamnese bem feita, é um entender, é um parar, refletir, escutar, a escuta ativa do paciente, escutar realmente, né? O que o paciente está pensando, o que ele precisa, né? Quais são as queixas, e realmente, né? Às vezes você consegue ir por um lado e para o outro, e consegue, né? O paciente consegue se abrir melhor. Então, ter essa escuta ativa e esse acolhimento é extremamente importante para um bom profissional hoje. Verdade. Em relação ao preconceito, a gente tem os dois lados da moeda. Porque ao mesmo tempo que a gente vê que tem muitos profissionais, principalmente da nutrição, que estão acima do peso, são julgados. Ah, sim. E muito. A gente também tem profissionais da nutrição que julgam o paciente. Mas todos os profissionais, não só da nutrição, da área da saúde. Exatamente. E dentro de um consultório, a última coisa que uma nutricionista tem que fazer com o paciente dela é julgar. Uhum. E aí, às vezes, né, eu brincava com o Hugo e tal, porque a nutricionista, quando tá recebendo o paciente, quando o paciente vai falar sobre a rotina dele, a nutricionista, ela não pode chegar e fazer uma cara, tipo, como assim? Você almoça uma coxinha e uma Coca-Cola? Como assim? Você não pode fazer careta. É engraçado que isso mudou, você acredita? Quando eu comecei a atender, há muitos anos atrás, as pessoas não tinham vergonha de falar as besteiras que elas comem, assim. Hoje, elas já ficam mais... Nossa, você vai me xingar, né? Você é nutricionista, olha só o que eu comi. Às vezes até mente na consulta. Mente muito, tá? Então, isso mudou um pouco. E realmente, a gente não pode julgar, embora a gente seja ser humano, às vezes a gente julga mesmo dentro da gente ali, a gente fala, nossa, mas por quê, né? Mas, e não é não só julgar, mas é entender. O entender vai além, vai de você escutar, de você ver o contexto, por que aquela escolha foi ali, por que não consigo fazer outra escolha? Será que tinha opção? Ou não? Sabe? Então, eu acho que não é só uma questão de não julgar. Eu acho que faz parte da sua escuta mesmo, você entender aquilo ali. Exatamente. E dentro de um consultório, a gente tem que ter um ambiente leve, para que o paciente se sinta confortável em dizer, né? E entender também uma coisa muito importante, que não é todo mundo que você vai dar conta de atender. Porque... às vezes o paciente ele tá esperando X de você, e às vezes não é isso, porque você não é essa pessoa, sabe, assim, infelizmente, às vezes tem essa incompatibilidade também, entendeu? O que você diria pra alguém que tá tentando criar uma relação saudável com a comida? Porque às vezes a gente olha pro alimento e, a gente não vê só como alimento, a gente demoniza uns e glorifica outros, e aí isso acaba dificultando criar uma relação saudável com a comida. As pessoas, elas se englobam ali numa neura muito grande. Como que você diria para essas pessoas, o que você diria para essas pessoas, né, que tem essa neura toda e que tem dificuldade de criar uma relação saudável com a comida? Procurar um psicólogo. De verdade. Primeira tem coisa que entender o pensei. que tá acontecendo. Porque não é pra ser assim. Não precisa ser assim. Se você não for um atleta, não precisa entender o que tá acontecendo. Sabe? E assim, né? Procurar ajuda mesmo. Porque não tem porquê ser tão, sabe? Ser tão pesado. Um pouquinho também rede social. Ah, não. Porque eu acho que isso... Desliga o Instagram. Porque eu acho que isso acaba com o psicológico da pessoa. Acaba demais com o psicológico da pessoa. Em todos os âmbitos da vida. Não é só na alimentação. Nossa. Você acha que a vida da pessoa é perfeita. Assim, né? Vai ver por trás. Não, minha filha, tá cheio de boleto pra pagar. Cheio de boleto pra pagar. E acreditando que leite dá TDAH. Não aguenta, exatamente. Gente, o leite é uma coisa que vira e mexe, o povo inventa alguma coisa, né? Não, mas eu acho que é isso, sabe? Assim, quando tem um relacionamento tão ruim assim com comida, que é tão pesado assim, a gente tem que entender a origem disso, a raiz disso. E a gente não é psicólogo, nutricionista não é psicólogo pra entender. Sim. Então tem que investigar. Por que tá tão pesado assim, sabe? A área da saúde é uma área que tem que ser muito unida, porque
não é isso, tipo, um nutricionista, ele age aqui num bloquinho fechado em uma área da sua vida e o psicólogo, ele age aqui em outro bloquinho fechado. É tudo muito unido. E a área da saúde, os profissionais, eles se complementam e é muito importante eles estarem... Um precisa do outro. Exatamente. Não tem jeito. Todo mundo precisa de todo mundo. É muito, muito importante isso. E é muito gostoso, por exemplo, quando eu tenho, né, médicos que trabalham comigo, que eu encaminho paciente, eles encaminham pra mim e tal. E é muito bom, cara, quando você vê um médico que te escuta, sabe? Que quer saber sua opinião, fala, mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? Que entende a importância mesmo, né, de um profissional auxiliar ali pra te ajudar na demanda daquele paciente, né? É muito bom, muito bom. A escutativa também com os profissionais da saúde é muito interessante. A gente tem que ter. Cuidado e da atenção que você dá a uma pessoa reflete muito no cuidado e atenção que ela devolve. Com o tratamento que você impõe a ela e tudo mais. É muito importante. Mas, então, só pra gente encerrar, então, queria só te pedir um favor. Tipo que você dê uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, tipo assim, qual o primeiro passo? Uma pessoa, por exemplo, a pessoa que está num ponto de obesidade, está ali, ok, olha, quero mudar. Qual o primeiro passo? Por onde ele começa? Por onde começa? Tentar comer o mais saudável possível, alimentos naturais, sabe, assim, observar, tentar, né, fazer uma autoavaliação do que ele acha que tá errado mesmo, sabe, fazer uma anamnese mental, o que será que tá acontecendo aqui, será que, outra coisa muito importante que a gente não falou, esqueci, sono. Nossa, importantíssimo, né? Verdade. Pensar assim, por que eu tô dormindo mal, né? O sono é muito importante. Se eu tô dormindo mal, por que eu tô dormindo mal? Então, assim, acho que a primeira coisa é tentar comer melhor mesmo. Mas quando a gente fala comer melhor, não é comer o sal do Himalaia, sabe? Tipo, o orégano de não sei aonde, sabe? Que... Não, é comer mesmo a maçã, a banana, o básico mesmo, sabe? É o feijão, arrozinho com feijão, banana, saladinha, sabe? Assim, a carninha magra ali, tentar melhorar, sabe, no simples, fazer o simples primeiro, e aí ver se as coisas vão andar ou não. Acho que é isso. Um ótimo primeiro passo. É ótimo. E bem simplesinho de fazer. Denise, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas, né, que está assistindo a gente aí de casa. Muito obrigada, devo dizer que a gente está extremamente lisonjeado de te ter aqui com a gente muito hoje. Feliz. Foi uma conversa muito boa. Eu gostei muito também. Inclusive, não oferece uma que a gente chama. Pode chamar, gente. Pode, a gente já faz lá. Mas é verdade. Parte 2 aqui, já deixa marcado. Pode deixar. Inclusive, para você que chegou até aqui, saiba que nós temos uma surpresa para você aqui na descrição do vídeo. Um e-book 100% gratuito. Lá você vai encontrar diversas dicas para você que quer iniciar uma vida saudável e ter, né, em mãos essas escolhas. E lá também você vai encontrar receitas. E para fazer, e para você estar adquirindo esse material, basta você estar clicando aqui no link da descrição. Denise, a gente tem aqui uma surpresinha pra você, uma coisa simples, mas é de coração. Coisa simples, mas é de coração, isso? Claro! Que gracinha! Todos os convidados do Falar Nutri ganham alguma coisa especial. Mas é de coração. Eu adoro xícaras. Amei. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Imagina. Ai, que amei. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada que sair aqui no canal. Então, muito obrigada e até a próxima.